A paz do Senhor, meus irmãos e amigos ouvintes do meu canal. Mais uma vez, estou trazendo um vídeo de uma pregação, da reflexão da palavra do Senhor. Nesta tarde, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, nosso irmão Carlos Silva, da igreja IPDA, Deus é Amor, de Barão de Cocais. Venho trazer nessa tarde uma humilde pregação, falando, glórias a Deus, do livro de Romanos 1:18 em diante, onde a palavra de Deus vai, glórias a Deus, aleluia, nos falar a respeito da ira de Deus contra os sem fé. Vamos meditar nessa palavra, meus irmãos, mas antes vamos ouvir, glórias a Deus, a vinheta, glórias a Deus, deste humilde programa, glórias a Deus. E logo após a vinheta estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, e juntamente com aqueles que me ouvem a longa distância, com os internautas do YouTube, os nossos irmãos em Cristo da internet, estaremos meditando na palavra de Deus. Ouça a vinheta para a honra e para a glória do nome de Jesus, e logo após estarei pregando a santa palavra do Senhor. Jesus, nós te pedimos que abençoes este ministério. Jesus, guarda os obreiros que estão pregando o Evangelho. Jesus, nós te pedimos, santifica a tua igreja amada. Ensina-nos a vigiar, e quando vieres nos arrebatar, a tua igreja esteja preparada. Jesus, nós te pedimos, não leva um missionário agora não, porque ele é que tem zelado da tua doutrina e da tua igreja. Jesus, nós te pedimos, acrescenta seus anos de vida aqui, por favor, pois a nossa frente tem estado o inimigo enfrentado nesta peleja. Jesus, nós te pedimos, continue a operar na Assembleia dos Santos. Jesus, nós te pedimos, que daqueles que choram enxugues o pranto. Jesus, nós te pedimos, que traga de volta os desviados. Que não conhecem a ti, que te aceitem hoje ainda aqui, e os seus pecados sejam perdoados. Jesus, nós te pedimos, não leva um missionário agora não, porque ele é que tem zelado da tua doutrina e da tua igreja. Jesus, nós te pedimos, acrescenta seus anos de vida aqui, por favor, pois a nossa frente tem estado o inimigo enfrentado nesta peleja. Glórias a Deus, glórias a Deus,
Glória a Jesus. Mais uma vez, meus irmãos, vamos agora ler a palavra do Senhor juntamente comigo. A palavra de Deus onde se encontra em Romanos 1, versículo 18, onde a palavra do Senhor vem nos dizer da seguinte maneira: portanto, a ira de Deus contra os sem fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e a injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Glórias a Deus, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensatos deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas de seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à vontade de Deus. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberão em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Glórias a Deus. Somente até aqui, meus irmãos. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nesta tarde, glórias a Deus, ela vem nos revelando, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está irado. Glórias a Deus, porque o Espírito de Deus usou a pessoa do apóstolo Paulo naquele tempo para escrever, glórias a Deus, quantas gerações atrás, antes dessa nossa, glórias a Deus, Deus já prevendo, glórias a Deus, o que aconteceria com muitos, glórias a Deus, naquele tempo e também para os tempos vindouros, que glórias a Deus, que chegou até nós no nosso século, ou seja, no nosso tempo de hoje. Glórias a Deus, Deus está falando na sua palavra que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. É isso que a palavra de Deus está dizendo, glórias a Deus, porque a verdade, glórias a Deus, é a palavra de Deus. E o que os homens estão fazendo na terra? Está suprimindo, glórias a Deus, essa palavra, ou seja, está ignorando essa palavra, esse princípio, glórias a Deus, esse conceito de fé, de vida, a qual o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para toda a humanidade, glórias a Deus, pois o que de Deus está falando, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. O Senhor está dizendo, glórias a Deus, o que pode se conhecer de Deus fica evidente, ainda que nós não conseguimos ver Deus com nossos olhos carnais, porque Deus é Espírito, Deus é invisível,
mas aqui ficou evidente que existe um ser, que existe um Deus, alguém, glórias a Deus, com uma mente, com um conhecimento supremo, que está acima de todas as coisas, porque ele deixou evidente tudo o que foi criado, está manifestado, está visível aos olhos, quer seja de crentes, quer seja de homens que ainda não se converteram, quer seja de bons, de maus, ou seja, de todos os tipos de homens que está sobre essa face dessa terra, pois desde a criação do mundo, está deixando bem claro, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. A palavra de Deus está dizendo que desde a fundação do mundo, a criação de todas as coisas, os atributos invisíveis, ou seja, as qualidades de Deus, ou seja, os atributos, as qualidades do Senhor, do nosso Deus, do eterno, e o seu eterno poder e sua natureza, ou seja, sua natureza divina, tem sido observado. Como é observado, embora nós não vejamos Deus, ou seja, é por intermédio de tudo que foi criado. Tudo que foi criado está diante dos olhos de toda a humanidade, de todo homem e de toda mulher, todo ser humano, ou seja, e não tem desculpa ainda, glórias a Deus, que o homem viesse a afirmar, glórias a Deus, que não consegue, que não vê Deus, que não crê porque não vê, mas a sua criação manifesta o seu poder, a criação do eterno deixa evidente, glórias a Deus, que existe alguém, um ser supremo, superior, poderoso, glórias a Deus, que governa todas as coisas pelo seu poder. E continua falando no versículo 21, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornaram-se em trevas. A palavra de Deus está falando, e estes homens, muitos deles conheceram a Deus, muitos deles têm consciência de que existe um Deus poderoso, santo, grande, tremendo, acima desse universo, e mesmo assim eles não renderam graças a Deus, ou seja, não agradeceram, não o glorificaram como Deus. Ao contrário, deixou seus corações se encher, glórias a Deus, de trevas, ou seja, de orgulho, de soberba, ou seja, de vanglória, glórias a Deus, e em vez de adorar a Deus, de glorificar a Deus, eles se tornaram, os seus corações se encheu de treva, e eles, por conta disso, começou a proclamar-se a si mesmo como sábios, ou seja, se achando grandes, porque têm conhecimento das coisas aqui da terra, e perderam completamente o bom senso, ou seja, deixaram de glorificar a Deus, como se não bastasse, glória a Deus, de não reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, ainda vieram por si e ainda trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. É o que nós vemos aí, o que o homem fez. Esta é a injustiça que Deus, como diz, que Deus está dizendo através do seu servo o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 1,18. Essa injustiça, ou em vez deles adorar o Criador, o poderoso, aquele que é santo, aquele que nos criou e nos deu a vida, eles confeccionaram todo tipo de semelhança de animais, de répteis, de quadrúpedes, até mesmo de seres humanos, mortal, e passaram, como se diz, a reverenciar esses objetos. Aí a palavra de Deus está falando, por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo a vontade pecaminosa do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. É um dos motivos pelo qual muitas das vezes a gente vê, glórias a Deus, muitas pessoas com os seus valores distorcidos, glórias a Deus, porque no coração dessas pessoas, muitos deles começaram a negar, como se diz, a existência, não reconhecendo Deus como o Senhor em seus corações. E a palavra de Deus está deixando bem claro, e para alguns, glórias a Deus, aqui que anda sobre essa terra, como houve no passado, existe também de muitos nos dias de hoje, com esse mesmo pensamento, insistindo, glórias a Deus, nesse conceito, glórias a Deus, em relação ao nosso Deus, em reconhecê-lo,
glórias a Deus, a palavra de Deus está falando que Deus os entregou a uma predisposição mental reprovada, ou seja, aceitar, como se diz, uma forma de vida que é contrária à vontade de Deus e achando que isso é bom, que isso é natural. Mas a própria palavra de Deus está deixando bem claro, isso é segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos, ou seja, eles estão degradando os seus corpos. Aqueles que assim se mantêm nessa prática não é da vontade de Deus, é a palavra de Deus que está dizendo, porque trocaram a verdade. Um dos pecados foi não reconhecer Deus como Senhor, como Criador de todas as coisas e dar glória a seu nome, e trocaram, e o outro pecado, trocar a verdade de Deus pela mentira e adorar objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E Deus continua falando, e por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Foi Deus que permitiu, muitas das vezes, nascer esse sentimento no coração dos tais. Não irei citar sexualidade aqui, mas permitiu nascer esse sentimento, glórias a Deus, essas paixões que a própria Bíblia reprova como vergonhosa. Até suas mulheres, está falando, trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E continua a palavra de Deus dizendo, não somente as mulheres, de igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, ou seja, homens com homens, e por isso receberão em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Meus irmãos, meus amigos ouvintes, é a palavra de Deus que está falando, meus irmãos. É o Senhor que permitiu, que muitas das vezes o Senhor entregou a tais indivíduos, glórias a Deus, aí em frente com suas práticas, ou seja, Deus retirou essa blindagem, glórias a Deus, da consciência, essa restrição da consciência do que é certo e errado da mente dos homens e das mulheres deste século, para que eles mesmos, eles tomem as suas decisões e concordem por si só que isso é bom para eles, e eles assim lá vai cometendo esses atos indecentes, glórias a Deus, e a palavra de Deus está deixando bem claro, e receberão em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ou seja, está vendo? Porque Deus permitiu que muitos desses alimentassem esse sentimento até consumá-lo, porque no coração desprezaram, ou seja, o conhecimento de Deus. Ele mesmo os entregou aos ardes de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça. Aí vem o fruto da maldade, desse sentimento, ou seja, que o homem fica alimentando em seu coração, espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídios, rivalidade, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E, apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. A palavra de Deus está falando que eles têm consciência, que muitos desses que vivem nessa prática têm a consciência. No fundo, eles têm consciência de seu erro e não querem retornar atrás, não querem se arrepender, não querem abrir o coração para o Espírito Santo de Deus perdoá-los e convencer dos seus pecados e mudarem a trajetória das suas vidas
e apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declaram dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continua fazendo, a Bíblia está falando, mas ainda aprovam. É o pior tipo de mal. Além de fazer, aprovam e defendem aqueles que também assim procedem, assim como a sociedade, muitos na sociedade de hoje em dia, as mídias, a televisão, que tem bombardeado a mente, principalmente da juventude, como se diz, elogiando tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa é a mensagem da palavra de Deus para a meditação dos meus irmãos ouvintes, meus irmãos internautas do YouTube que me assistem. A palavra de Deus está dizendo, você que ouviu essa palavra, meu irmão, que está nessa situação, ou seja, reflita bem, pare e pense que o Senhor é Deus, o Senhor ele é justo, ele é grandioso, misericordioso em perdoar. Se você arrepender do seu pecado e entregar a sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós somos passíveis de erros, de falha, mas agora reconhecermos que, glórias a Deus, que nós somos dignos de morte, e nós somos dignos da condenação, e mesmo assim nós continuar na prática, aí, glórias a Deus, já é, ou seja, ignorância da nossa parte. O que Deus quer é que todos o reconheçam. O que o Senhor quer é que todos o glorifique, o exalte como Deus, reconheça as suas obras e abra o seu coração, glórias a Deus, que o inimigo das nossas almas encheu o coração de muitos de trevas, ou seja, o coração cheio de trevas, ele não consegue, a luz do Evangelho não resplandece sobre ele. É necessário que nós abrimos o coração, todo aquele que me ouve, abra o coração para o Espírito Santo iluminar as suas decisões. E se você tiver nessa prática, peço o Senhor perdão, meu irmão, peço o Senhor perdão, minha irmã, e Ele estará te orientando, te conduzindo a tomar a decisão correta. E a decisão correta é aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma e pedir perdão dos seus pecados, porque a Bíblia fala que aquele que confessa os seus pecados e os abandona alcançará as misericórdias do Senhor, mas aqueles que endurecem o coração cairá no mal. Então é a palavra de Deus que está dizendo, meus irmãos, se nós confessar, glórias a Deus, o Senhor nos perdoa, mas se nós endurecer o nosso coração, a Bíblia está deixando bem claro, o homem acaba caindo no mal, e foi o que aconteceu, que vem acontecendo desde o início das eras, glórias a Deus, desde aquele tempo que Paulo revelou, que Deus revelou para Paulo, para escrever para a igreja de Romanos, e acontece demais nos nossos dias de hoje, em pleno século 21, é o que mais tem, são esses casos, glórias a Deus. Muitos endureceram o coração para a verdade santa, para a palavra de Jesus e caíram no mal. Muitos acham, glórias a Deus, que esse sentimento é um sentimento bom, mas não é um sentimento bom, é um sentimento reprovado diante do Pai. O Pai não o aceita, o Pai o rejeita, o Pai simplesmente não suporta. Glórias a Deus, aleluia, porque esse sentimento, glória a Deus, aleluia, esse sentimento passa por cima da sua palavra, ou seja, denigre a sua palavra, e Deus não aceita. Então, meus irmãos, reflita bem nessa humilde passagem da palavra de Deus, no livro de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus contra os sem fé, ela já foi manifesta, porque a palavra de Deus está deixando bem claro, não tem desculpa para os homens, porque não crê, porque não vê os atributos invisíveis de Deus, as suas qualidades, ou seja, as suas características, o seu eterno poder, já ficou provado que ele vive e que ele reina. A criação de todas as coisas estão visíveis, o céu, o mar, a terra, e o próprio homem e a mulher, quando se vê no espelho, ele tem que reconhecer, glórias a Deus, que ele é obra da mão de alguém que é supremo, que é santo, que é poderoso e que é dotado de uma sabedoria terrível. Então, meus irmãos, aceite essa palavra. Eu vos despeço desde já.
o seu irmão Carlos, do canal Glórias a Deus, Caminho para o Céu, a palavra que liberta. Fiquem com essa palavra para meditação, com esse versículo da palavra de Deus. E eu peço a todos aqueles que me ouvem, que deixem o seu like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, glórias a Deus, louvado seja Deus. E eu peço desde já, agradeço a todos por essa humilde oportunidade e que Deus abençoa a todos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém.